Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? O meu nome é Clides Moraes e nós vamos conversar sobre história. E a nossa primeira aula é sobre o mundo grego. Antes de começar, preste atenção nesta imagem. Filosofia, democracia, teatro fazem parte de uma grande herança, de um grande legado do mundo grego para nós. Mundo grego esse que, a partir do chamado período arcaico, século VIII a.C., passa por uma grande transformação social, econômica, cultural e política em virtude de um crescimento populacional. Esse crescimento populacional, num solo não muito fértil, muito pobre, que é o da Península Balcânica, vai gerar um processo de migração, que é mais conhecido como colonização grega, no Mar Egeu, Mar Mediterrâneo e parte da Europa. Para você visualizar o que estamos falando, preste atenção no mapa. Sul da França, sul da Espanha, o sul da Itália, a Península Balcânica, Ásia Menor, o Mar Negro, o norte da África e ilhas do Mar Mediterrâneo. Este processo de colonização grega vai desenvolver bastante a atividade comercial e industrial. Por conta desse desenvolvimento, vamos ter a introdução da moeda. A introdução da moeda representa uma revolução no pensamento grego, em virtude da noção abstrata de valor contida na moeda. Também vai contribuir para o desenvolvimento da racionalidade grega a introdução da escrita, desenvolvendo o pensamento crítico, pois você nem sempre escreve do jeito que fala. Por conta da introdução da escrita, a legislação no mundo grego, que antes era oral, passa a ser escrita. Os principais legisladores foram Drácon, primeiro legislador que vai introduzir as leis escritas na Grécia, leis severas, daí o nome, leis draconianas, reformas de Solon, Solon que vai abolir a escravidão por dívidas, Solon que vai introduzir a moeda, Solon que vai criar o voto censitário. E por fim, Clístenes, que vai fazer uma reforma dando igualdade jurídica entre os cidadãos, abrindo caminho para a democracia. Por isso que Clístenes é chamado o pai da democracia. Para você fixar melhor o que foi dito até agora, preste atenção no quadro. Os principais legisladores gregos: Drácon, primeiras leis escritas, Solon, com as suas reformas, e Clístenes, considerado o pai da democracia. Também por conta da colonização, vai se desenvolver o urbanismo, as cidades. E as cidades do mundo grego, elas são diferentes das demais. É o fenômeno da polis, cidade-estado, cuja marca registrada é a autonomia política, autonomia social, autonomia econômica, uma em relação à outra. Entre as centenas de polis que vão se desenvolver, duas merecem destaque: Atenas e Esparta. Atenas, com um forte desenvolvimento mercantil, com uma educação voltada para a formação do cidadão, que vai defender e discutir assuntos políticos na praça pública, uma cidade cosmopolita, porque vai receber poetas, vai receber filósofos, vai receber mercadores de várias partes do mundo antigo, e o regime democrático. A outra cidade, Esparta, com uma economia agrária, tendendo à autossuficiência econômica, uma educação militar, porque visava formar bons soldados, o desenvolvimento da xenofobia, aversão ao estrangeiro, e um regime político extremamente conservador, que foi a oligarquia. Para você não esquecer o que foi dito até agora, preste atenção no quadro. Atenas, com uma atividade econômica mercantil, educação formada, voltada para formar o cidadão, uma cidade cosmopolita e o regime democrático. Esparta, com uma economia agrária, educação voltada para formar o soldado militar, desenvolvimento da xenofobia, a aversão ao estrangeiro, e o regime político, oligarquia. Falamos da democracia grega.
A democracia grega era diferente da nossa. A nossa democracia é representativa. Quer dizer, durante as eleições, escolhemos nossos representantes. No caso da democracia grega, ela era direta. O próprio cidadão deveria estar em praça pública e ele mesmo debater e discutir as decisões políticas. E era também limitada. Somente grandes proprietários do sexo masculino poderiam exercer esse direito. Para reforçar o que foi dito, preste atenção no quadro. Democracia grega, limitada, sexo masculino acima de 18 anos e direta. O chamado período clássico na Grécia é também o período das hegemonias, em virtude de duas grandes guerras, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. As guerras médicas envolveram as cidades gregas e os persas em expansão, querendo dominar o mar Mediterrâneo, e as cidades gregas vão se unir numa liga militar, a Liga de Delos, sob o comando de Atenas. Essas guerras médicas vão durar 11 anos. Duas grandes batalhas vão ocorrer. A Batalha de Maratona, que aliás vai dar origem a esse esporte olímpico, porque um soldado chamado Fidípides vai correr quase 30 quilômetros para informar a vitória dos gregos na batalha. E a última grande batalha, a Batalha de Salamina, onde os persas vão assinar a rendição. Após as guerras médicas, há uma hegemonia da cidade de Atenas sobre as outras cidades. É o século de ouro, é o século de Péricles. Péricles, que vai fazer uma série de reformas no mundo grego. É o século da filosofia, é a época de Sócrates, Aristóteles, Platão. É a época do teatro grego, Eurípides, Sófocles. Contra essa hegemonia, contra esse domínio ateniense, outras cidades gregas, lideradas por Esparta, formam uma liga militar rival, a Liga do Peloponeso. Começando assim uma guerra civil. Algumas cidades gregas, sob a liderança de Atenas, na Liga de Delos, contra outras cidades gregas, sob a liderança de Esparta, na Liga do Peloponeso. Guerra civil, Guerra do Peloponeso, que vai trazer a vitória de Esparta. Para você fixar o que foi dito até agora, preste atenção no quadro. Guerras médicas, porque os persas também eram conhecidos como medos. Então você pode falar guerras pérsicas ou guerras médicas. Médicas é o mais tradicional. Formação de uma liga militar, a Liga de Delos, sob a hegemonia de Atenas. Atenas vai exercer um controle sobre o mundo grego, que é o século de Péricles. Depois, Guerra do Peloponeso, formação de uma liga militar, a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta, e início de uma hegemonia espartana sobre o mundo grego. Após esses 28 anos de guerra civil, o mundo grego se enfraquece. Esse enfraquecimento vai auxiliar, vai favorecer a invasão de um povo vizinho, a Macedônia. Filipe II, da Macedônia, com seu projeto expansionista, vai conquistar a Península Balcânica. Essa conquista vai ser extremamente facilitada pelas rivalidades entre as cidades gregas. Ele morre e quem vai assumir o trono é o seu filho, Alexandre Magno, que continua o projeto expansionista de Filipe II. Ele vai conquistar o Egito, vai conquistar a Ásia Menor, levando a cultura grega. Alexandre Magno tem um papel muito importante para a antiguidade, porque é ele a pessoa responsável pela difusão da cultura grega para fora da Grécia. Então ele leva a cultura grega para o Egito, leva a cultura grega para a Pérsia, formando o famoso Império Helenístico. Vestibulando, toma cuidado. Cultura helênica é a cultura grega pura, autêntica. Cultura helenística é a fusão dessa cultura grega, após Alexandre Magno, com a cultura oriental, a cultura persa especialmente. Para você não esquecer, preste atenção no quadro.
Cultura helênica é a cultura grega autêntica. Cultura helenística é a fusão dessa cultura grega com a oriental, especialmente a persa. Esta cultura helenística vai se estender geograficamente por toda a Península Balcânica, pelo norte da África, Egito, Ásia Menor e Pérsia. Seus principais centros serão as cidades de Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Por conta desse desenvolvimento, nós vamos ter na filosofia Plotino, resgatando as ideias de Platão, e nas ciências Euclides e Arquimedes. Para você visualizar melhor esse império helenístico, preste atenção no mapa. Aí está o Império Helenístico, Península Balcânica, Ásia Menor e os principais centros culturais, Alexandria, no Egito, e no Oriente, Antioquia e Pérgamo. Esta cultura helenística vai influenciar todo o mundo antigo. A partir do século II, os romanos conquistam o Império Helenístico. Assunto de Roma, que é na nossa próxima aula. Estude, boa sorte e até lá!